Olá! Hoje a gente vai fazer uma exploração bem focada no livro de Josué, né? Baseada numa análise interessante chamada Josué, Fé, a Conquista e a Fidelidade Divina em Ação. Exato. É aquele momento chave, sabe? Sai Moisés, entra Josué. E Israel tá ali na beira da Terra Prometida, deixando o deserto para trás para realmente conquistar, né? Isso. E a análise que a gente está vendo mergulha fundo nos temas. Tipo, a fé que vira ação, o lance das promessas de Deus. A coragem, a santidade também e como Deus se mantém fiel no meio disso tudo. Não é só guerra, né? Tem muito sobre relacionamento com o divino. E como o estudo ainda conversa com a gente hoje sobre perseverança, confiança. Então, vamos lá. O primeiro ponto que a análise destaca é esse: tomar posse do que Deus já prometeu. Uhum, A ideia aqui, é que a promessa da terra já estava lá. Era um presente, certo? Mas a posse, não era automática, né? não era só esperar. Tinha que acreditar para valer, agir, enfrentar os desafios, cruzar o Jordão cheio, lutar contra inimigos. A fé tinha que sair do discurso e virar prática, virar passo concreto. Mesmo com medo, talvez. Exatamente. E essa fé ativa, ela não surgia do nada, né? Precisava de base. Com certeza. E aí entra o segundo ponto que a análise ressalta. Coragem e santidade, a base da vitória. Ah, sim. A ordem seja forte e corajoso. Isso, repetida 3 vezes logo no comecinho para Josué. Mas olha, a análise frisa bem. Não é uma coragem qualquer, tipo só emocional ou militar. É mais profunda. É uma coragem espiritual, que vem da confiança em Deus, da obediência e, olha que importante, da santidade do povo. E tem exemplos disso, né? Muitos. A análise cita 2 bem fortes. Antes de Jericó, Deus manda fazer a circuncisão e celebrar a Páscoa. Quer dizer, Preparo espiritual primeiro. exato, antes da batalha. E o contrário também. A derrota feia em Ai, uma cidade pequena, por quê? Pecado escondido. Isso, o pecado de Acã. A análise bate muito nessa tecla. Santidade não era opcional, era condição para a vitória de verdade, para a vitória que dura. Faz sentido. Fica a ideia. Vitória sem santidade é ilusão. Coragem sem Deus é teimosia, presunção. O guerreiro ali lutava espiritualmente preparado, né? De joelhos, como se diz. E essa dependência de Deus fica ainda mais clara no terceiro ponto: a presença de Deus como estratégia. As táticas. As táticas são demais. Marchar em volta de Jericó tocando trombeta, gritar para a muralha cair. Foge totalmente da lógica militar, né? Completamente. E a análise diz que só funciona, só dá certo, por causa da intervenção direta de Deus. Não foi a gritaria nem a marcha que derrubou a muralha. Foi o poder divino. Exato. E tem aquele encontro do Josué com o comandante do exército do Senhor. Antes de Jericó, né? Isso. Quando Josué pergunta de que lado ele está, a resposta basicamente diz: nem de um nem de outro, eu comando. Mostra quem realmente estava no controle. A análise reforça que a batalha era do Senhor. A comunhão com Deus, a presença dele, era o que abria caminho, mais que qualquer plano humano. E depois das conquistas tem aquela parte longa da distribuição da terra, que parece meio burocrática. A divisão entre as tribos, mas a análise vê mais coisa aí, né? É o quarto ponto: herança e distribuição, lugar para cada um no reino. Isso não é só um mapa antigo. A interpretação é que Deus estava dando um lugar, um propósito específico para cada tribo. Ninguém esquecido. Uma herança mesmo. Uma herança, um lugar de pertencimento, uma missão dentro do plano maior. Faz um paralelo legal com a ideia de que todos temos um chamado, um lugar no propósito divino, sabe? Entendi. E para fechar o ciclo, o quinto ponto: fidelidade até o fim. Josué e seu legado espiritual. O finalzinho do livro? Os discursos do Josué já velho, chamando o povo para escolher de novo, para renovar a aliança com Deus, e aí vem a frase famosa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Forte demais. O legado que a análise aponta é essa firmeza dele, né? Uma fé prática, uma liderança centrada em Deus do começo ao fim da vida. Um exemplo de perseverança. Pois é. Resumindo a análise toda, o livro de Josué vai muito além de contar a história de guerra.
É quase um manual de como viver as promessas de Deus. Através da fé obediente. Isso, reconhecendo que a presença de Deus é a maior arma e que as promessas, mesmo garantidas, pedem nossa parte. Coragem, ação e, principalmente, integridade, santidade. A conquista é real, mas tem condições, né? Depende dessa parceria com Deus. Exatamente. Bom, e para a gente pensar um pouco, pegando carona nessa análise toda sobre Josué, considerando essa capacidade incrível dele de manter o foco, a fidelidade, por tanto tempo, com desafios enormes, o que será que a gente precisaria cultivar hoje para ter uma determinação parecida, no meio de tanta distração e pressão do nosso mundo, hein? Fica aí a reflexão.